Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estamos hoje, não é uma atividade diferente das outras, não é como as atividades que nós fazemos na Casa do Povo. Nós estamos aqui num espaço diferente e vamos celebrar a Eucaristia, vamos dar graças a Deus por tantos dons, por tantas graças que Ele nos concede. E vamos celebrar esta Eucaristia por todo o pessoal, por todos aqueles que fazem parte da Casa do Povo. Não só os idosos, como os colaboradores, a direção, todos aqueles que dão a sua vida por aquela casa. E estamos nesta sexta-feira, dia 14 de maio, como nós sabemos, a liturgia, isto é, a forma como a Igreja estrutura as celebrações, as leituras, são organizadas por diversas cores. Hoje o sacerdote veste-se de vermelho. O vermelho tem grande sentido na Igreja. Não sempre nós nos vestimos de vermelho. O vermelho, posso fazer algumas perguntas, o vermelho geralmente simboliza que cor? Ou qual o sentido da cor vermelha? É usada no domingo de Ramos ou na sexta-feira santa. Além disso, é também usado daqui a poucos domingos no Pentecostes. É a cor do Espírito, é a cor do fogo. Hoje é usada neste dia 14 de maio por uma outra razão. Bem, o vermelho é uma cor que eu gosto, à parte das razões desportivas. Hoje, dia 14 de maio, a Igreja celebra um apóstolo chamado Matias, São Matias. Não é um apóstolo muito falado ou muito comum. Quando Judas deixa de pertencer ao grupo dos 12 porque traiu o mestre, foi necessário, e vamos escutar esta passagem na primeira leitura, escolher um outro apóstolo para substituir Judas. E foi escolhido Matias. A cor dos apóstolos é a cor vermelha, porque eles deram a vida por Jesus. Foram mártires. Vamos então, para melhor celebrar esta Eucaristia, reconhecer que somos pecadores, que somos peregrinos, que nem sempre somos capazes, tal como os apóstolos, de dar toda a nossa vida por Jesus. E por isso reconheçamos as nossas faltas, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que escolhestes São Matias para tomar parte no ministério dos apóstolos, concedei por sua intercessão que nos alegremos sempre no vosso amor e sejamos um dia contados entre os vossos eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias estavam reunidas cerca de 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo anunciou na Escritura, pela boca de David, a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Na verdade, era um dos nossos e foi-lhe atribuída uma parte neste ministério. Está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E ainda receba outro ao seu encargo. É necessário, portanto, que de entre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, desde o batismo de João, até ao dia em que do meio de nós foi levado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentavam 2, José chamado Barsabás, de sobrenome Justo, e Matias, e oraram nestes termos: Senhor, que conheceis o coração de todos os homens, indicai-nos qual destes 2 escolheste para ocupar no ministério apostólico o lugar que Judas abandonou a fim de ir para o seu lugar. Deitaram sortes
sobre eles, e a sorte caiu em Matias, que foi agregado aos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. O Senhor fez-lhe sentar-se com os grandes do seu povo. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O Senhor fez-lhe sentar-se com os grandes do seu povo. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor domina sobre todos os povos, a sua glória está acima dos céus. O Senhor fez-lhe sentar-se com os grandes do seu povo. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas e se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra? O Senhor fez-lhe sentar-se com os grandes do seu povo. Levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria, para o fazer sentar com os grandes do seu povo. O Senhor fez-lhe sentar-se com os grandes do seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vos escolhi do mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Podemos sentar-nos. Apenas uma breve reflexão sobre este dia, sobre as leituras, que para nós são muito ricas, não muito longo, porque já devemos ter alguma fome e a comida está à nossa espera. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. E, como eu vos dizia, para introduzir-nos naquilo que acabamos de escutar, foi necessário escolher alguém para substituir Judas, que tinha traído o Mestre. E, precisamente, esta expressão é usada pelo autor sagrado que escreveu este livro. Foi necessário. Foi necessário ouvir a voz do Espírito para que nós nos reuníssemos e escolhêssemos alguém para completar o grupo dos 12. E é interessante que nós estamos a escutar o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos a viver neste tempo, desde a Páscoa até ao Pentecostes, até daqui a 2 domingos, o chamado tempo pascal. Se existia um período em que nós poderíamos dizer que a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai,
era o protagonista na criação do mundo, no Antigo Testamento. O Pai escolheu um povo de Israel, escolheu patriarcas, quis estabelecer uma aliança com o seu povo. A determinado momento, enviou o Filho, o seu Filho eterno, o seu Filho unigênito, Jesus, como um de nós, assumindo a nossa condição humana. Então o protagonista era o Filho. Os 4 Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, narram tudo aquilo que Jesus fez. Não tudo, porque como diz São João no final do seu Evangelho, se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus fez, disse e ensinou, não haveriam livros no mundo que pudessem conter toda a mensagem de Jesus. Portanto, apresentam aquilo que acharam mais importante para que nós hoje soubéssemos quem era este Jesus. O início do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a ascensão de Jesus ao céu. Quem for à missa este fim de semana vai perceber isto. É o domingo da ascensão. Jesus sobe para junto do Pai e deixa de estar fisicamente presente junto dos seus discípulos. O Mestre não estará mais presente. E, para preencher a sua presença, envia o Espírito Santo. Diz o próprio Jesus: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E por isso, o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro onde nos narra os primeiros passos da Igreja. Aqui o protagonista, nós poderíamos dizer que é o Espírito Santo. É o protagonista hoje da Igreja. E por isso nós povo açoriano, Casa do Povo de Santa Bárbara, estamos a dar este grande relevo ao Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que fez com que estes homens se reunissem para escolherem um apóstolo para o grupo dos 12. E é interessante que são apresentados 2 candidatos. Um é chamado José, chamado Barsabás, de sobrenome Justo. Bem, José, chamado Barsabás, de sobrenome Justo, certamente que era alguém muito importante na comunidade. Quase que tinha 3 nomes. Ainda por cima chamado Justo. O Justo no Antigo Testamento é o que nós hoje comparamos aos santos. É alguém importante. E depois aparece um segundo, apenas Matias. Certamente alguém pouco importante, até desconhecido. Matias. Não tinha sobrenomes, não tinha títulos, certamente alguém simples entre o povo. E, à partida, nós poderíamos pensar, bem, certamente que será este primeiro escolhido, alguém importante, conhecido. E tiraram as sortes, rezaram, e o Espírito Santo escolheu Matias. Quando nós conhecemos a história bíblica, por exemplo, David, o grande rei David, quando o profeta Natã vai à casa de Saul para escolher um profeta, são apresentados os vários filhos, mas falta um. E ele pergunta: falta-te um filho? É David, que era um pastor, um jovem que estava a pastar o seu rebanho. E o profeta diz: é esse mesmo. Deus não escolhe os perfeitos. Deus não escolhe os melhores. Uma frase vocacional diz sempre que Deus capacita aqueles que escolhe. Deus não escolhe os melhores. Deus escolhe aqueles disponíveis para fazer um caminho com Ele. E escolheu Matias. Isto para nós é importante. Deus também escolheu cada um de nós para uma missão. Deus também nos ungiu com o seu Espírito e deu-nos as forças para desempenhar essa mesma missão. Nós não podemos aceitar nenhuma missão, nenhuma tarefa que vá para além das nossas capacidades. Deus também não nos dá nenhuma missão, nenhum desafio que vai para além das nossas capacidades. E se o faz, Ele dá-nos a força e os meios para isso. Bem, esta é a ação do Espírito Santo em nós. E relativamente ao Evangelho, Jesus está a despedir-se dos seus discípulos. Jesus vai subir para junto do Pai. Vai deixar de estar fisicamente presente junto dos seus discípulos. E quando uma pessoa tem a consciência que vai despedir-se, que vai partir, escreve um testamento. Quer que a sua memória se prolongue como um legado. Então nós poderíamos dizer, qual é o testamento de Jesus? É precisamente esta ordem que Ele nos deixa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que então, que o Espírito Santo nos ajude a cumprir aquilo que Jesus nos pediu.
amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Ele que amou-nos dando toda a sua vida por nós. Ele que apenas não amou ou não se entregou por aqueles que gostavam dele, até por aqueles que o condenaram, que o desprezaram. Bem, isto para nós é difícil. Jesus, a determinado momento, pergunta aos seus discípulos: vocês fazem bem àqueles que vos fazem bem? Vocês amam aqueles que vos amam? Isso fazem todas as pessoas, até fazem os pagãos. A vossa moral deve ser diferente. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Bem, a tarefa que Jesus nos manda é exigente. Mas como vos disse há pouco, Jesus não nos pede nada que vá para além das nossas capacidades. Ele ajuda-nos, capacita-nos. Aqui está a nossa diferença. E aqui está a forma como nós podemos mostrar aos outros que somos cristãos, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. Irmãos e irmãs, na festa de São Matias, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e pelo mundo, dizendo cheios de confiança: ouvimos, Senhor. Ouvimos. Pela Santa Igreja de Deus, para que por intercessão de São Matias dê testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Pelo Papa Francisco, sucessor de apóstolo Pedro, para que, cheio de Espírito Santo, confirme na fé os seus irmãos. Oremos, irmãos. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecer pela justiça, pela concórdia e pela paz. Oremos, irmãos. Por todos os discípulos de Cristo, para que guardem os mandamentos do Senhor e se amem uns aos outros como irmãos. Oremos, irmãos. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que, vivendo à maneira de Jesus, Ele nos chame seus amigos agora e sempre. Oremos, irmãos. Pelos fiéis que neste mundo acreditaram em Jesus e o louvaram por obras e palavras, para que Deus lhes dê a vida eterna. Oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos invoca e, por intercessão de São Matias, concedei a vossa proteção nas coisas temporais e eternas. Por Cristo nosso Senhor. Isso, ó Pai, o vinho e o pão, e neles vai meu coração. Olho, ó Pai, a minha vida para ficar oferecida. Ofereço ao Pai o vinho e o pão, e neles vai meu coração. Eu ao Pai dou tudo que tenho, tudo que sou, nada retenho. Ofereço ao Pai o vinho e o pão, e neles vai meu coração. Recebe, Senhor, esta bandeira que representa todos os projetos da instituição Casa de Povo de Santa Bárbara. Que os teus ensinamentos sejam a base da nossa intervenção na comunidade. Recebe, Senhor, estes simples panos que representa todo o trabalho diário de manutenção e limpeza da nossa instituição.
Recebe, Senhor, estas ferramentas, símbolo da nossa caminhada profissional. Que sejamos sempre iluminados por Ti, Senhor, e que nos dê sempre alento e perseverança para abraçarmos cada um dos projetos colocados no nosso caminho. Que simboliza a aventura e desafio que promovemos em cada atividade, para que possamos ser pessoas mais preparadas para superar os desafios ao longo da caminhada da vida. Recebe, Senhor, este brinquedo representa-o para que com ele todas as crianças possam ter o direito de brincar e serem felizes. Recebe, Senhor, dos voluntários da nossa instituição, a camisola que representa o amor e sentido da dádiva. Recebe também esta bússola, que simboliza a orientação para os bons caminhos que o voluntariado representa na vida de um jovem. Recebe, Senhor, estes trabalhos manuais, feitos pelas mãos dos idosos do Centro Convívio. Que os seus saberes, artes e tradições sejam sempre valorizados e transmitidos de geração em geração. Recebe, Senhor, este quadripé, que representa o centro de dia no apoio diário que se realiza na vida dos idosos. Que sejamos sempre a base para que continuem a caminhar saudáveis e felizes. Recebe, Senhor, esta palheta, símbolo de força e de energia, que a música transmite ao coração dos idosos do centro de dia. Recebe, Senhor, dos serviços administrativos, esta porta-canectas que representa a dedicação em construir pontos para fazer novas alianças e garantir o sucesso de qualquer valência e projeto da nossa casa. Recebe, Senhor, este pandeiro que representa todos os jovens que de forma alegre mantêm as nossas tradições e costumes. Recebe, Senhor, o som das nossas músicas que representa o nosso gosto e paixão pelas tradições da nossa comunidade. Recebe, Senhor, esta pasta que representa a nossa Universidade Sénior. Que a aprendizagem ao longo da vida e sabedoria dos mais velhos seja sempre valorizada. Recebe, Senhor, esta dezena que representa a promoção da saúde e que em todos os momentos da nossa intervenção nos possa guiar e orientar na nossa missão de promover estilos de vida mais saudáveis. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece na festa de São Matias e fortalecei-nos sempre com o poder da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com poder do Espírito Santo, conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias.
Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e toda a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. É Ele, Jesus, que hoje nos reúne à volta desta mesa, onde apresentamos a nossa oferta. Deus, nosso Pai, agora vos pedimos, santificai este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Jesus, vosso Filho, que nos mandou fazer o que Ele próprio fez na véspera da sua morte. Durante a última ceia com os discípulos, Jesus tomou o pão e deu-vos graças. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomou também o cálice com vinho, deu-vos graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Por isso estamos aqui, ó Pai, reunidos na vossa presença. E cheios de alegria, lembramos o que Jesus fez para nos salvar. Nesta oferta que Ele confiou à sua Igreja, celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Pai Santo, aceitai-nos com o vosso Filho Jesus, a quem tanto amais. Foi por nós que Jesus quis dar a vida, mas vós o ressuscitastes. Deus nosso Pai, que sois tão bom, bendito sejais. Jesus vive agora junto de vós, mas também está sempre conosco. Um dia Ele virá na sua glória, e então já não haverá ninguém triste, nem doente, nem infeliz. Pai Santo, vamos receber nesta mesa o corpo e o sangue de Cristo, que nos dais na alegria do Espírito Santo. Fazei que esta comunhão nos torne cada vez mais vossos amigos e amigos de todos. Ajudai, Senhor, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Bispo João e os bispos do mundo inteiro. Enchei o coração dos cristãos com a verdadeira alegria da Páscoa e fazei que eles procurem levar esta alegria a todos os que ainda não sabem que Jesus ressuscitou. Dai-nos também a graça de um dia entrarmos junto de vós, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e com os santos do céu, para vivermos convosco para sempre. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Perguntaria às pessoas de mais idade se gostam de fisioterapia. Fazer fisioterapia, mexer com o corpo. Nem sempre. Mas é saudável, certo? Os mais novos que dizem que sim. Bem, nós também podemos rezar com o nosso corpo. É isto que vamos fazer agora. Vamos cantar o Pai Nosso
fazendo gestos. E por isso pedi àqueles que podem, e fazemos um esforço para isso, para rezarmos cantando. Nos ouvi, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a meu irmão. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, que oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, que oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, que oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, que oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não aleje os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Alimentai sempre, Senhor, a vossa família com estes dons divinos, para que, por intercessão de São Matias, sejamos por vós recebidos na herança dos santos, na luz divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Agora, no final da Eucaristia, vamos fazer a coroação, enquanto cantamos o hino ao Espírito Santo, e, portanto, também agradecer o convite em nome da Casa do Povo, o Sr. Durval, a Sra. Alexandre, que me contactou, e toda a comitiva, todos os colaboradores, todos aqueles que fazem parte e dão a vida por aquela casa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Que os
Ah, ok, ok. Eu não sei quem sempre esquiva. Ah, já Manuela! Tá, ok. A Daniela! Olá, mãe! Esta senhora também quer aparecer na fotografia. Ah, eu esqueci de pensar como é que vai estar aí aquela. Já sabia que isso foi, né? Deu uma que fazia. Já sabia que alguém ia se